A África é um continente imenso, repleto de diversidade natural, cultural e histórica que cobre 1/5 da superfície terrestre com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, sendo o segundo maior do mundo. Esta terra onde a história da humanidade começou, é o berço dos primeiros passos de nossos ancestrais, com o Triângulo de Afar, na Etiópia, sendo o palco dos primeiros vestígios da caminhada humana. A mais antiga evidência de um ser humano, Lucy, foi descoberta nesta região, marcando a África como ponto de partida da jornada que culminaria na formação da humanidade. O continente é uma mistura de vastos desertos, como o Saara, e ricas florestas tropicais, abrigando uma grande diversidade de vida animal e vegetal. A África não é apenas rica em recursos naturais, mas também é um continente vibrante, com uma população jovem e dinâmica, onde 6 entre 10 africanos têm menos de 25 anos. Com 54 países, cada um com suas próprias histórias e culturas, a África é um mosaico de tradições, línguas e religiões que a tornam única. A diversidade linguística é impressionante, com mais de 2.000 línguas faladas, representando 1/3 das línguas do mundo. Na África, a vida segue o ritmo natural da terra, alternando entre períodos de seca e chuvas, com a escassez de água em algumas áreas sendo um elemento fundamental para o equilíbrio do ecossistema. O clima varia de zonas áridas, como o deserto do Saara, onde a temperatura pode chegar a 50 graus Celsius durante o dia, até as regiões mais úmidas, onde as chuvas orquestram o crescimento das plantas e a migração de animais. No subsolo, a África também esconde uma grande riqueza mineral, com diamantes, ouro, cobre e outros recursos naturais que moldaram a história do continente de forma tanto positiva quanto negativa, criando um legado de conquistas e desafios. Além disso, a fauna africana é uma das mais impressionantes do planeta. O continente abriga 1/4 de todas as espécies terrestres de animais, incluindo os famosos Big Five, leões, elefantes, leopardos, búfalos e rinocerontes, que ainda dominam as vastas savanas e florestas. O Nilo, o maior rio do mundo, percorre mais de 6.000 quilômetros, trazendo vida a desertos e savanas. Este ecossistema único é essencial para o equilíbrio da vida selvagem, que encontra em África o ambiente ideal para sobreviver e prosperar. Em termos de geografia, a África é marcada por pontos imponentes como o deserto do Saara, que se estende como um oceano de areia, e a Cordilheira do Atlas, que atravessa Marrocos, Argélia e Tunísia. O Lago Vitória, no centro do continente, é tão vasto que poderia abrigar a Irlanda em suas águas. Essas características naturais não apenas definem o formato do continente, mas também influenciam profundamente a vida das pessoas e animais que habitam a região. As chuvas que caem na África não são apenas uma bênção para a agricultura, mas também uma necessidade vital para a sobrevivência dos ecossistemas que dependem dessas águas. As cidades africanas estão em constante crescimento e transformação, com metrópoles se erguendo para o futuro, enquanto nas vilas ainda sobrevivem tradições ancestrais. Essa mistura entre o moderno e o tradicional cria uma energia única nas cidades africanas, onde novas culturas emergem, mas o respeito pelas raízes antigas é sempre presente. Nas zonas rurais, a vida segue de forma mais simples, com muitas comunidades ainda dependendo da agricultura e da pecuária, preservando modos de vida que remontam a séculos de história. Entre os muitos locais icônicos da África, o Serengeti, na Tanzânia, é um dos mais representativos da vida selvagem do continente. Sua imensa savana, que cobre mais de 30.000 km², é o cenário da maior migração de mamíferos da Terra, onde 1,5 milhão de gnus, zebras e gazelas cruzam a paisagem, seguindo o ciclo das chuvas. O Serengeti é um palco vivo de sobrevivência, onde leões, guepardos e outros predadores disputam seu espaço, e a natureza segue seus ritmos com grande intensidade. Outro local imbatível é as Cataratas Vitória, entre Zâmbia e Zimbábue, um dos maiores espetáculos naturais do mundo. O rio Zambeze cai em um abismo de 108 metros, criando uma cortina d'água impressionante que gera uma névoa visível a quilômetros de distância. Durante a estação das chuvas, a força das águas é ainda mais impressionante, com 500 milhões de litros de água caindo por minuto. Este fenômeno é um dos mais potentes da natureza, criando um microclima tropical ao redor, onde a vegetação próspera em meio ao deserto africano. As pirâmides de Gizé, no Egito, são outra das grandes maravilhas do continente.
Desafiando o tempo e o entendimento humano, essas imensas estruturas de pedra calcária continuam a ser um mistério, com a Grande Pirâmide de Quéops, por quase 4.000 anos, sendo a maior construção feita pelo homem. Sua precisão matemática, com uma base nivelada a um erro de apenas 2 centímetros, e o peso das pedras utilizadas, ainda são assuntos de estudo para os pesquisadores, que tentam entender como os antigos egípcios conseguiram alcançar tamanha perfeição. Finalmente, as Ilhas Seychelles, no Oceano Índico, são um paraíso tropical formado por 115 ilhas, que são os últimos fragmentos do antigo supercontinente Gondwana. Suas águas cristalinas e recifes de corais criam um ecossistema marinho único, onde a biodiversidade próspera em um ambiente de beleza natural incomparável. Essas ilhas, separadas da Índia há 65 milhões de anos, são um exemplo da rica história geológica do continente. A África, com suas paisagens deslumbrantes, rica fauna, grande diversidade cultural e histórica, continua a ser um lugar de grande importância para o mundo, não apenas pelo seu passado, mas também pelo seu vibrante presente e promissor futuro. É um continente cheio de desafios, mas também repleto de oportunidades e esperança. Os fundos marinhos das ilhas do Oceano Índico abrigam uma rica diversidade de vida marinha, com mais de 1.000 espécies de peixes, além de animais impressionantes como o caranguejo do cocô, o maior caranguejo terrestre do planeta, capaz de levantar objetos pesados como cocos. As tartarugas gigantes, como as das Ilhas Galápagos, continuam a viver nessas ilhas, sobreviventes de uma era quase extinta. As praias dessas ilhas, como Ansilasio e Ansi Sorce de Argentergengia, são verdadeiros paraísos, com rochas de granito que, esculpidas por milhões de anos de vento e água, formam estruturas que parecem saídas de uma obra de arte natural. As florestas tropicais locais abrigam espécies raras, como orquídeas vanila selvagens e plantas carnívoras endêmicas, além das antigas árvores de canela que perfumam o ar. Chefchaouen, no Marrocos, é uma cidade única, localizada entre as montanhas do Rif. Desde 1492, quando os judeus fugiram da Espanha, a tradição de pintar as casas de azul se estabeleceu, criando um cenário fascinante de ruas e becos entrelaçados, onde a cor do céu domina a paisagem. Os artesãos locais, trabalhando com tapetes e tecidos, e os moradores que se reúnem nas praças, criam um ambiente de rica cultura e história que permanece vibrante após 500 anos. O Saara, uma vastidão de areia do tamanho dos Estados Unidos, é um deserto que esconde segredos de um passado verde, onde rios e lagos existiram em tempos remotos, quando elefantes e girafas vagavam pela região. Hoje, as dunas se movem constantemente, e o calor intenso durante o dia dá lugar a temperaturas abaixo de zero à noite. A vida aqui é dominada pelos tuaregues, povos nômades do deserto, que atravessam esse vasto território guiados por métodos ancestrais, com o vento do deserto sussurrando histórias de civilizações perdidas. No delta do Okavango, em Botsuana, um rio se recusa a chegar ao mar, criando um dos ecossistemas mais impressionantes do planeta. No coração do deserto do Kalahari, o delta se expande e se retrai de acordo com as estações, criando um labirinto de água que alimenta a vida selvagem, como hipopótamos, crocodilos e até leões que aprenderam a caçar nas zonas alagadas. O ambiente único e selvagem atrai diversos animais que convivem com um ritmo natural surpreendente. O Cairo, no Egito, é uma cidade que mistura o antigo e o moderno de maneira fascinante. Dominada pelas pirâmides de Gizé e pelo movimentado bazar de Caio Khalili, a cidade é um verdadeiro tesouro da antiguidade. O Museu Egípcio, com sua incrível coleção de antiguidades, como a máscara funerária de Tutankhamon, e as influências culturais islâmicas e cristãs, tornam o Cairo uma cidade repleta de história e tradições que se entrelaçam com a modernidade. No Danakil, na Etiópia, encontramos um dos locais mais extremos da Terra, um deserto que é quase impossível de sobreviver devido às suas condições extremas de calor e à presença de gases tóxicos e ácidos. Apesar do ambiente inóspito, formas de vida, como bactérias, prosperam nesse terreno, oferecendo pistas sobre como a vida poderia surgir em outros planetas. Aqui, 3 placas tectônicas se separam, criando um cenário geológico único e impressionante. As igrejas rupestres de Lalibela, também na Etiópia, são um exemplo fascinante de arquitetura religiosa. Escavadas diretamente na rocha vulcânica no século XII, essas igrejas foram construídas de cima para baixo,
revelando estruturas de uma beleza ímpar. A Igreja de São Jorge, em particular, é famosa por sua planta em cruz perfeita e por estar conectada a outras igrejas por túneis e trincheiras, criando um complexo sagrado e único. Marrakech, no Marrocos, é uma cidade vibrante, onde a história e as tradições se manifestam em cada esquina. A Praça Jemaa El-Fna, com suas apresentações de encantadores de serpentes e vendedores de especiarias, e os souks, com suas lojas de artesanato, criam um ambiente rico em cultura e história. Ao cair da noite, a praça se transforma em um centro de aromas e sons, enquanto os contadores de histórias atraem multidões com lendas antigas. Zanzibar, na Tanzânia, é um arquipélago que mistura história e beleza natural. Com suas rotas históricas de especiarias, Stone Town exibe uma arquitetura única de edifícios de coral e calcário. A cidade ainda preserva a tradição dos Sudou, barcos de vela triangulares que navegam como nos tempos antigos, enquanto o ambiente marinho, com seus corais e manguezais, mantém o equilíbrio ecológico da região. A cratera Ngorongoro, na Tanzânia, é um dos maiores ecossistemas intactos do mundo, criando um habitat perfeito para milhares de animais. Com suas paredes imponentes, a cratera retém a umidade e sustenta uma grande população de animais, incluindo leões e flamingos. O microclima da cratera proporciona um ambiente único, onde predadores e presas convivem em um espaço limitado, tornando este local um verdadeiro anfiteatro natural. Sossusvlei, na Namíbia, é famosa por suas impressionantes dunas de areia vermelha, que podem atingir até 300 metros de altura. O contraste entre a areia quente e as árvores secas cria uma paisagem surreal, que é tanto deslumbrante quanto desolada. Esse é um lugar onde a força da natureza se manifesta em sua forma mais pura e imponente. A África é um continente repleto de histórias fascinantes e curiosidades que se entrelaçam com suas paisagens e culturas. Com sua vasta diversidade geográfica, histórica e cultural, ela é o berço da humanidade e um dos lugares mais intrigantes do planeta. Além dos locais já mencionados, há muitos outros aspectos que enriquecem o quadro africano. A África é o lar de algumas das civilizações mais antigas do mundo. Os egípcios, com sua impressionante civilização, criaram as pirâmides, que continuam a ser uma das maravilhas mais grandiosas da arquitetura humana. Mas, antes mesmo dos egípcios, outras culturas floresceram. No Sahel, por exemplo, a antiga cidade de Djenne, no Mali, era um próspero centro comercial no Império do Mali, um dos maiores impérios da África Ocidental. Sua famosa mesquita, construída no estilo de adobe, é um marco da arquitetura africana e um testemunho da habilidade técnica e cultural dessa civilização. Ao sul, o Império Zulu, uma das maiores nações da África Austral, deixou uma marca duradoura na história. Sob o comando do famoso líder Shaka Zulu, no século XIX, a tribo Zulu se tornou uma potência militar na região. Shaka é conhecido por suas táticas de combate inovadoras e pela reorganização de seu exército, o que permitiu aos Zulus derrotar inimigos mais poderosos e estabelecer um império que se estendia por vastas áreas da atual África do Sul. Hoje, os Zulus continuam a preservar suas tradições culturais, como as danças e os rituais que celebram sua rica herança. Mais ao norte, o deserto do Saara não é apenas vasto e árido, mas também uma rica fonte de histórias. Durante séculos, esse deserto foi uma importante rota de comércio, onde caravanas de mercadores transportavam sal, ouro e outros bens preciosos entre o norte da África e as regiões subsaarianas. As cidades como Timbuktu, em Mali, e Cairo, no Egito, floresceram como centros de aprendizado e comércio. Timbuktu, em particular, foi famosa por sua biblioteca, onde manuscritos antigos e textos acadêmicos de várias culturas eram armazenados, fazendo dela uma das maiores fontes de conhecimento do mundo medieval. O continente africano também é o lar de uma diversidade impressionante de fauna e flora. O continente tem mais de 1.100 espécies de mamíferos, incluindo alguns dos animais mais emblemáticos do planeta, como elefantes, leões, rinocerontes e gorilas. O Parque Nacional de Virunga, no Congo, é o lar dos gorilas da montanha, uma das espécies mais ameaçadas do mundo. O parque, além de ser um dos mais antigos da África, tem desempenhado um papel vital na preservação dessas criaturas, que estão entre os primatas mais próximos dos seres humanos.
O deserto de Namíbia, especificamente a região de Sossusvlei, é notável não apenas pelas suas imponentes dunas, mas também pela sua antiguidade. As dunas de Sossusvlei são algumas das mais altas do mundo, e seus arredores guardam vestígios de fósseis de plantas e animais que datam de milhões de anos. O clima desértico preservou esses fósseis, tornando a área um lugar fascinante para estudiosos que buscam entender os ecossistemas antigos e como a vida se adaptou a condições extremas. A África também possui um papel de destaque nas histórias modernas de resistência e luta pela liberdade. A luta contra o apartheid na África do Sul é um exemplo marcante de como a população africana se uniu para enfrentar uma das formas mais brutais de segregação racial da história. Nelson Mandela, um dos maiores heróis do século XX, foi fundamental para o fim desse regime, e sua história inspirou o mundo inteiro. Sua luta pela liberdade e igualdade continua a ser uma fonte de inspiração até hoje. Além disso, os tradicionais mercados africanos, como os de Marrakech, no Marrocos, são espaços vibrantes onde se mistura o comércio, a cultura e as histórias cotidianas das pessoas. Esses mercados não são apenas lugares de venda, mas também centros sociais e culturais, onde as histórias são contadas, onde o passado e o presente se encontram em cada esquina. Os vendedores de especiarias, artesãos, músicos e dançarinos formam um mosaico de vida que encanta os visitantes e preserva as tradições locais. E enquanto as tradições e a história africana continuam a se entrelaçar com o presente, o continente também enfrenta desafios modernos, como mudanças climáticas, urbanização rápida e questões políticas. Contudo, sua resiliência, sua rica herança cultural e seu dinamismo garantem que a África siga sendo uma das regiões mais vibrantes e importantes do mundo, com uma história e um futuro que continuam a impactar toda a humanidade. Para mais histórias e curiosidades como essa, se inscreva no canal e compartilhe nosso vídeo. Até a próxima então.